com esse vídeo que eu tava falando, gente, eu quero falar do livro, né? O livro que eu tava falando lá no início e acabei não lendo. Esse livro, Em Águas Mais Profundas, ele vem num momento de muita profundidade na minha vida, nesse período que eu já tava falando pra vocês aqui. Foi um livro que me ajudou a me entender um pouco, entendeu? Sobre o que eu tava passando. E o livro, ele fala sobre assuntos muito importantes. No capítulo 1, ele entra explicando pra gente que a gente está entrando dentro de um período que se chama lançando as redes, né? E esse processo nos levava para águas mais profundas, nos fazia gerar frutos e nos trazia maiores respostas, a ponto de entender o que era pacificar ou apaziguar. Odres novos, a vitória final, o rico e o Lázaro, sim e não, no mundo no mundo do talvez. Esse livro, ele traz o quê? Ele traz assuntos da Bíblia, mas eles trazem numa linguagem para os nossos dias de hoje. Linguagens do dia a dia, da nossa vida, dentro do que nos acompanha, dentro do que nos envolve no nosso cotidiano. Então, esse livro muito me ajudou em muitos determinados momentos. Eu parei dentro daqui, ó, gente, eu até marquei. A semana que eu tô começando, eu vou ler assim, o título é assim: Uma nova perspectiva e um passeio pelo templo de Ezequiel. Aí diz assim: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14 depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como quem um edifício de cidade para a banda do sul. Ezequiel 40, versículo 1 e 2. E aqui é da revista Almeida atualizado. O livro do profeta Ezequiel é uma coleção de visões proféticas que foram concedidas pelo Espírito Santo ao longo de 25 anos de ministério profético. Certamente muitos crentes já ouviram pregações a respeito de visões, como a dos 4 seres viventes, ou do Vale de Ossos Secos, mas a mais detalhada das visões deste livro se estende por 9 capítulos, do 40 ao 48, e nos fala de uma revelação especial sobre o templo do Senhor que foi dada ao profeta no 10º dia do primeiro mês do ano. É bom ressaltar que no tempo dessas profecias, Ezequiel se achava exilado em Tel Abib, à beira do rio Quebar, na Babilônia, juntamente com outros judeus que se tornaram cativos após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Portanto, o templo, centro sagrado da adoração judaica, estava destruído, como se vê no capítulo 40 do livro. Deus escolhe o primeiro mês do 25º ano do exílio para mostrar ao profeta um novo templo. A visão é bastante detalhada e mostra até mesmo as medidas de cada compartimento deste novo templo. O templo visto pelo profeta Ezequiel não era baseado no templo do passado, e nem tampouco é semelhante ao templo que foi construído mais tarde. Assim, compreendemos que o horizonte do profeta não estava situado no tempo, mas na eternidade. Podemos traduzir isso para nosso cotidiano, significando que Deus não quer que você esteja preso ao passado ou a um futuro que nunca chega. Deus tem para você uma nova perspectiva. Não se estava falando, portanto, de um templo feito por mãos. Aqui me chamou muito a atenção isso, sabe? Porque a leitura da palavra ela é rica. E quando você consegue identificar através de um livro, de um estudo, alguém consegue traduzir isso ou revelar isso de uma forma mais ampla para nós, eu acho isso muito maravilhoso. Aí a continuidade diz: não por mãos humanas, mas de toda uma nova forma de adorar ao Senhor. Anos mais tarde, quando uma samaritana perguntou a Jesus se Deus devia ser adorado em Jerusalém ou no Monte Gerizim, Jesus traz um novo enfoque na sua resposta. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma forma de adoração que não dependeria mais de um locus físico, cultural ou humano. Cristo é o Verbo e a Palavra eterna que deve ser adorada para além de qualquer tradição ou ambiência cultural. E aí as palavras elas já entram no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, essas palavras mais modernizadas para os dias de hoje, né, gente? Eu achei interessante isso. Aí continua dizendo aqui, eu vou tentar abrir o livro de uma forma que eu consiga ler e também que o vídeo não fique muito estendido. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. A visão nos fala ainda de um rio de águas vivas que ocorre no limiar do templo.
e que formava uma correnteza caudalosa. O Apocalipse de João nos fala de um rio que desce diretamente do trono de Deus na Nova Jerusalém. Na Nova Aliança, o templo do Espírito Santo é a sua própria vida, e por isso Deus quer que do seu interior flua um rio de águas vivas, que não é apenas uma experiência sobrenatural, mas um caráter justo e transformado por Deus, cumprindo o desejo do profeta Amós. Assim corra a vossa justiça como um rio que não seca. Foi o que o profeta disse. Assim corra a vossa justiça como um rio que não seca. O rio das águas vivas não verterá de um coração carregado de rancores, mágoa, corrupção e revoltas. Neste 10º dia do primeiro mês do ano, meu desejo é que Deus transporte você a lugares altos e lhe faça mergulhar num relacionamento profundo com Ele. Que seu coração seja um templo para a habitação da glória de Deus. E a exemplo de Ezequiel, você possa proclamar Jeová, chamar, o Senhor está presente. Isso aqui me chamou a atenção, gente, porque eu me vi entendendo tudo o que estava acontecendo comigo. Por que eu estava sendo levada a essa profundidade. Eu me lembro que nas semanas que, um ano antes de tudo isso começar a acontecer na minha vida, eu me via, além de ter sonhos, como eu já falei no vídeo anterior, onde eu estava explicando sobre o livro e tudo mais, e eu fui entrando nos assuntos, eu abria muito a palavra de Deus e muito lendo a palavra do Senhor, Deus me dava, sabe? Ezequiel, Jeremias, Daniel, lindo demais. Eu lia muito também sobre Jonas, né? Então eu comecei a olhar o meu estado espiritual, onde cada coisa se encaixava, onde cada coisa se identificava. Porque ao ler a palavra de Deus, eu aprendi com a minha mãe, que quando a gente abre, a palavra vem primeiro pra gente. É na gente que Deus quer tratar, porque é a gente que abriu. Antes de pregar e palestrar ou falar algo, a palavra sempre vai vir primeiro para você. Então eu comecei a falar para Deus onde é que eu estava falhando, onde é que estava vendo rachaduras, onde é que eu precisava ser moldada, lapidada, porque o processo de molde e de lapidação é um grande desafio para o crente, entendeu? Porque o crente pode pensar assim, eu vou descer a casa do oleiro, mas descer a casa do oleiro é uma grande renúncia. Você renuncia a muita coisa para descer até lá e ficar lá e aceitar o tempo de Deus naquele deserto que você vai viver, entendeu? Porque aquilo não é para tua morte, nem para te prejudicar, aquilo justamente é para te moldar, para te ensinar, para te livrar do perigo futuro, sabe? Você precisa passar por aquilo ali para lá na frente você saber como fazer, como agir, de que forma você vai andar com o Senhor, sabe? E eu tava abrindo muito Jeremias na parte que Deus falava que eu tinha que ter capacidade, porque se eu não tivesse capacidade de andar de a pé, que dirá correndo com os cavalos, né? Parece que é Jeremias 12, eu não me esqueço, eu acho que é. Eu abri muito aquela palavra, além de abrir Jonas e abrir essas palavras, Abacuque, meu Deus, e Jó também. E eu nunca me esqueço da primeira vez que eu tomei uma decisão. Eu estava no meio de todo esse vale. Antes de estar no meio desse vale, durante esse vale eu me lembrei de várias promessas que Deus tinha falado que ia fazer na minha vida. Mas uma coisa eu me lembrei que foi profunda para mim, que me fez voltar, que me fez retornar daquela loucura, daquele que eu chamei de loucura, né, gente? Tudo aquilo que eu estava vivendo parecia uma loucura real para mim. Eu lembrei da primeira vez quando tudo começou a indicar, dar sinais e inícios que ia acontecer. Porque queira ou não queira, antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida, Deus nos dá indícios e nos dá sinais que aquilo vai acontecer. Sabe, gente? Eu vou deixar isso pro próximo vídeo para contar para vocês esse meu testemunho de vida. Beijo!